Glórias a Deus, irmãos. Nós estamos de volta com a segunda parte da nossa aula. Na primeira parte nós falamos a respeito da responsabilidade do homem e agora nós vamos entrar na questão da responsabilidade da mulher. Glórias a Deus. Segundo tópico, a conduta do crente da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da esposa. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Isso daqui vai além de ser marido e mulher, mas em relação a todos, né, a todas as pessoas. A sujeição de um para com os outros em todos os aspectos e principalmente no aspecto familiar, no aspecto de família. Então vamos lá. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente viu, e é importante, eu até achei interessante essa ordem, porque assim, primeiro, o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou. Então ele vai fazer tudo por ela, vai olhar em todos os aspectos, material, sentimental, elogiar, abraçar, beijar, fazer tudo por ela, né? E dentro desse fazer tudo, inclusive, eu não falei no primeiro vídeo, mas inclusive também na parte sexual, existe casamentos e existe pessoas frustradas, mulheres frustradas porque tem marido que trata a sua mulher como se fosse um objeto sexual. Vai lá, usa ela e pronto, não está nem aí pro sentimento dela, em ela se satisfazer também na questão sexual. E os maridos precisam ficar muito atento a essa questão. Você deve satisfazer a sua esposa em todos os aspectos, em todos os sentidos, inclusive no sentido sexual. Não trata a sua esposa como se fosse um objeto, ela é sua esposa. Você achou algo precioso. A palavra diz que quem acha uma esposa, acha algo precioso. Você achou a sua esposa, Deus te deu a sua esposa, é algo precioso. Não trate ela como objeto. E tem pessoas que não estão nem aí. Ah, eu me satisfiz aqui, né? O marido, né? O homem. Ah, eu me satisfiz aqui, tá muito bom, tá tudo certo. Não. O marido deve satisfazer também a mulher. E dentro da questão da satisfação, de amar, de ser o provedor, isso está em todos os aspectos, isso está em todos os momentos e em todas as situações. Fique atento a isso, irmão. Você, meu irmão, que está vendo esse vídeo, fique atento a isso. Satisfaça sua esposa em todos os sentidos, sexual, material, emocional, em todos os aspectos, faça isso. Quando você faz isso, aí a gente entra dentro dessa questão da submissão. E submissão, como eu já disse aqui, não é ser escravo, mas é ser alegre, ter prazer na submissão. E um homem que faz de tudo pela sua mulher e satisfaz a sua mulher em todos os aspectos, essa mulher, ela vai ser uma mulher, como que eu posso dizer? Vai ser uma mulher que vai querer recompensar. Vai ser uma mulher grata. Pronto, gratidão é a palavra, né? Toda gente fala isso. Gratidão é a palavra. Então, essa mulher vai ser uma mulher grata e ela vai fazer de tudo por esse marido. Esse fazer de tudo por esse marido é isso daqui que a gente está vendo. Submissão. A submissão é isso, fazer de tudo pelo marido. Mas ela vai fazer de tudo pelo marido quando o marido também faz a parte dele em satisfazer a mulher em todos os aspectos e em todos os sentidos. Aqui o comentarista coloca assim, ó: portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional
ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então a mulher vai ter prazer. Quando o marido ele a satisfaz em todos os aspectos, em todos os âmbitos da vida dela, essa mulher ela vai ser alegre, ela vai ser grata, e ela vai ser tão grata que ela vai se submeter a ele, vai ser uma mulher submissa. Você quer um exemplo a respeito disso? A salvação. Cristo ele veio, morreu, entregou a sua vida por causa de mim, por causa de você, pecador. E quando isso acontece, nós recebemos, reconhecemos e aceitamos esse sacrifício de Cristo, né? Nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, essa é a melhor palavra. Quando nós fazemos isso, nós ficamos tão gratos, mas tão grato a Deus por tudo que Ele fez, que eu vou recompensar a esse Deus. Como que eu vou recompensar? Eu vou ver o que esse Deus Ele quer, o que esse Deus Ele gosta, e eu vou viver no centro da vontade de Deus. Então, tudo que na Bíblia Jesus Ele nos manda fazer, eu vou querer fazer, eu vou me preocupar em fazer, porque eu sou grato a Ele, porque eu não sou merecedor, mas Ele entregou a sua vida e eu não merecia isso, e Ele fez mesmo assim. Então eu sou tão grato, mas tão grato, que eu vou fazer de tudo para agradar esse Deus. Às vezes eu não vou conseguir, mas eu vou fazer de tudo para agradar esse Deus. Submissão aqui é exatamente a mesma coisa, porque Cristo ele vai nos direcionar para uma vida de renúncia, uma vida que nos constrange, no sentido de que nós estamos errados e precisamos viver diferente, ser uma nova criatura, e Ele vai nos colocar algumas coisas para que nós venhamos seguir. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar agradar a Cristo fazendo tudo quanto Ele me mandou. Mesmo assim, a esposa submissa. Quando o marido ele atinge a satisfação da sua esposa em todos os aspectos, essa esposa ela vai ser tão grata, mas tão grata, que ela vai observar tudo que o marido gosta, tudo que o marido quer, e ela vai fazer. Ela vai se submeter a ele. Não como uma escrava, mas de livre e espontânea vontade, ela vai querer agradar o seu marido em todas as coisas e em todas as situações. Isso é submissão. Agora eu te pergunto, o que tem opressivo nisso? Em uma mulher ser grata a um esposo que faz tudo por ela. Não existe opressão. E é o que o feminismo não consegue entender. E por que eles não conseguem entender? Porque não tem o Espírito Santo. E para entender a palavra de Deus, é necessário que nós venhamos ter o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não fazemos nada, nós não chegamos ao céu. A igreja eleita, que é o tema da lição, da revista, diz que a igreja eleita ela é selada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Precisamos ficar atento a isso. Então, submissão é o quê? Gratidão, felicidade, alegria, gozo, prazer que a mulher sente em agradar o seu marido. Porque o seu marido, ele agrada a sua esposa em tudo. Não chega lá para a sua esposa falando, você tem que ser submissa a mim, sendo que você não faz a sua parte também. Você viu que aqui Deus ele distribui responsabilidades. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Aí sim, a esposa seja submissa ao seu marido. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Tem homem que quer pagar de machão, não, porque tem que fazer, porque tem que ser submissa, mas você, homem, tem que entender a mesma coisa, tá? Isso aqui tá para um, para outro. Como diz o ditado lá fora, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, tá para todo mundo isso aqui, tá? O homem faça a sua parte e a mulher, consequentemente, terá prazer e alegria em se submeter ao seu marido. E se submeter, na verdade, é fazer o que ele quer, o que ele se agrada, porque ela sente alegria em estar do lado dele. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas
da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, olha só, na cultura judaica, a mulher ela ocupava posição secundária e era parte da herança do marido. Na cultura grega, a mulher era tratada como inferior e até mesmo escravizada. Isso nas culturas da época. Só que quando Jesus chega, e no Evangelho de Jesus a gente vai ver a respeito disso, Jesus ele chega quebrando o paradigma e colocando a mulher dentro do mapa. Colocando a mulher, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que as mulheres que antes não eram nem mencionadas, eram até mesmo tratadas como escravas, agora elas vivem uma situação onde Jesus coloca elas em uma posição de dignidade. E olha só que interessante, quando a gente vai para a Bíblia, eu até separei aqui o nome de algumas mulheres que foram relevantes dentro da palavra de Deus, tem outras, mas não dá tempo de falarmos de todas, mas nós temos aí como exemplo Priscila, esposa de Áquila, foi uma pessoa extraordinária e Paulo cita em suas cartas, cita Priscila e Áquila como ajudadores, cooperadores, pessoas que foram importantíssimas ali para a disseminação e pregação do Evangelho. Você tem Dorcas, uma mulher que era extremamente preocupada com os pobres, costurava vestidos para as mulheres e fazia um trabalho extraordinário dentro da comunidade cristã a qual ela pertencia. Você tem aí Maria, mãe de Jesus, né? Um exemplo extraordinário de uma mulher de submissão, de uma mulher cheia de Deus, do Espírito Santo, que foi agraciada entre as mulheres. Você tem o exemplo aí de Maria, mãe de João Marcos, que tinha a congregação funcionando na casa dela, e quando os discípulos, Pedro estava na prisão, a igreja se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, e orava, e Deus foi lá, libertou o apóstolo. Uma mulher extraordinária que abriu as portas da sua casa para a igreja funcionar ali. Maria Madalena também, uma mulher que Jesus ele expulsou espíritos demoníacos e serviu a Jesus com muita integridade, coragem, retidão. Resumindo, Jesus morre na sexta, passa o sábado, chega no domingo, quem é que vai para o sepulcro? As mulheres. Por que elas foram ao sepulcro? Porque elas deram ouvido para que Cristo ressuscitaria, e elas foram lá para cuidar do corpo, para estar fazendo alguma coisa ali por Jesus, mas Jesus já tinha ressuscitado. Ou seja, dentro da palavra de Deus, eu não encontro nada que seja de opressor, como diz o feminismo, eu não encontro nada que seja de opressor em relação à mulher. Pega, por exemplo, aí o exemplo de Ruth. Vamos pegar Ruth lá no Velho Testamento, né? Para a gente não falar que só está falando do Novo, vamos falar do Velho. Ruth, uma moabita, uma mulher gentia, que não pertencia ao povo de Deus, que estava fora do povo de Deus, com um exemplo de fé extraordinário. Depois você lê lá o livro de Ruth, 4 capítulos só, rapidinho você lê. Um exemplo extraordinário de mulher de Deus, e ela crê em Deus de uma forma, dizendo para Noemi, olha, o seu Deus será o meu Deus. E aí o que acontece? Essa mulher ela é introduzida no meio do povo de Deus, essa mulher se casa com Boaz, é a bisavó do rei Davi, e dentro da genealogia de Jesus que Mateus ele vai fazer, lê lá depois o livro de Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus, e dentro dessa genealogia, que não era colocada mulheres, você vai ver o nome de Ruth aparecer. Outro exemplo é Raabe. Raabe, uma mulher gentia, que não fazia parte do povo de Deus, que estava distanciada de Deus, prostituta, uma mulher que não tinha dignidade nem na terra dela, né? Se não fazer parte do povo de Deus já não dava dignidade para a mulher, imagine a mulher ela não ter dignidade nem no próprio país, porque era uma prostituta. Só que ela crê naquilo que os espias falam, ela acredita no Deus poderoso, no Deus verdadeiro, e aí quando ela acredita,
e ela recebe a Deus, isso no Velho Testamento, tá? A gente está falando do Velho Testamento. Ela é introduzida no meio do povo de Deus, vive junto com o povo de Deus, e na genealogia, que você vai ver lá no livro de Mateus, também existe o nome referenciado de Raabe. Então, na Bíblia, quando nós entendemos e fazemos a vontade de Deus, tudo que cerca aquilo que Deus ele quer e aquilo que Deus se agrada, não existe opressão, não existe falta de dignidade, muito pelo contrário, Deus ele honra as mulheres. E olha só, dentro das igrejas, quantas mulheres fazem um trabalho extraordinário, extraordinário. E eu nem vou citar nomes para alguns não ficar enciumados, mas eu posso pegar todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus da Missão e nós temos pelo menos uma mulher ali de um caráter extraordinário, de que faz um serviço excelente e eu posso citar sem medo de errar. Eu só não vou falar o nome porque senão gera o desconforto e o ciúme para algumas. Mas, assim, existem mulheres que se aplicam em fazer as coisas de Deus e essas pessoas são pessoas com caráter destacável. Pessoas que têm ali um trabalho maravilhoso e Deus usa de maneira poderosa. Então, Jesus, o cristianismo, eles introduz a mulher e dá dignidade à mulher. Quando você olha para trás de Jesus, né, dentro do sistema judaico, dentro do sistema grego e em outros sistemas também, e até hoje a luta das mulheres é constante concernente a isso, né? Mas você vai olhar para Jesus, ele introduzindo a mulher no mapa. Ele introduzindo a mulher dentro do contexto daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é relevante, porque a mulher é um objeto. A partir de Jesus, a mulher começa a ser vista. E não vista como um objeto, mas vista como uma pessoa como qualquer outra. É isso que a palavra de Deus ele nos ensina e nos instrui. Então, a condição da mulher em Jesus é uma condição de dignidade. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve aos propósitos divinos de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em suas tarefas de liderança. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então, quando o marido ele supre a sua mulher em todos os sentidos, essa mulher ela vai ter um sentimento de reciprocidade. Ou seja, eu vou fazer para com meu marido igual ele faz para comigo. Ele é bom, ele é amoroso, ele me elogia, ele me presenteia, ele me trata com carinho, com afeto. O que a mulher vai fazer? Ela vai ter o sentimento de reciprocidade, ou seja, de fazer igual ao que ela faz. O homem que assim procede, o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Então, o que acontece? Através da atitude, o homem como líder, ele tem que fazer primeiro. Então ele vai fazer primeiro, a mulher vai olhar essa atitude, e dentro dessa atitude ela vai criar esse sentimento de gratidão, esse sentimento de reciprocidade, esse sentimento de submissão. E olha só que coisa interessante, e até parafraseando o que foi dito, o que eu disse no primeiro vídeo a respeito de Gênesis capítulo 31. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em suas tarefas de liderança. Então, a mulher não é apenas uma escrava ali que o marido vai dizer, é isso, pronto e acabou. E nós, maridos, não podemos tratar nossa esposa assim. Devemos tomar decisão juntos, conversar juntos, tratar junto. Vou tomar uma decisão, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Participa a sua esposa, ela que está com você.
Tem casais aí que separam o dinheiro, que separa a comida, que separa as coisas. Não, isso é meu. Ah, você tem que pagar isso porque eu pago aquilo. É uma divisão dentro de casa. Irmãos, não é isso. O que é de um é do outro. O que um tem, o outro tem. Não tem mais esse sentimento de divisão. Agora os dois, eles falam a mesma língua e fazem a mesma coisa. Então, esse é o sentimento que o marido deve deixar para a mulher e automaticamente a mulher deve entender essa submissão como um sentimento de gratidão a Deus e ao seu marido por tudo quanto ele tem feito. Amém? Ficou claro? Ficou entendível? Espero que tenha ficado entendível essa questão. Terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Então agora a gente vai falar um pouco a respeito dos filhos. Também vamos falar um pouco a respeito dos pais. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolver do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego notesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os princípios dessa educação estão na palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6, depois você lê lá. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então aqui nós temos a recomendação para os pais. E dentro dessa recomendação para os pais, o versículo que foi colocado aí, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, a parte B, diz assim: doutrina e admoestação do Senhor. Então os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Quando diz doutrina, está falando aí, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência. Não é apenas treinar, mas é você, pai, você, mãe, ser um exemplo para o seu filho. Mostrar para ele na prática como funciona. Então, mostrar ele para que ele venha formar o caráter, ensinar ele para que ele venha formar o caráter dele, mas também as suas atitudes contam muito, tá? Então, tome cuidado com as atitudes a qual você toma perto do seu filho, porque ele vai observar isso e dentro disso ele vai andar a conduta baseada naquilo que ele viu dentro de casa. Então, os pais devem ensinar no falar, mas eu quero dizer também que as atitudes, tá? O seu dia a dia, o seu exemplo fala muito. Então você tem que entender essa questão que o exemplo fala bastante e o seu filho vai formar o caráter observando o pai e observando a mãe. Se eles oram, se eles buscam a Deus, se eles são cheios de Deus, ele vai olhar para os pais e os pais vão ser a primeira referência que eles têm aí e eles vão andar dessa forma. Tem também a questão da admoestação, que significa instrução, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então, vai ensinar a criança a entender as questões do bem e do mal. Em Provérbios 22:6 vai dizer assim, instrua o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. A responsabilidade dos pais é ensinar, é instruir os filhos no caminho que deve andar. E o que acontece nos dias de hoje? Essa instrução acaba não acontecendo. Tem pais que não tem nem a capacidade de levar os filhos para a escola bíblica dominical. Ah, não vou levar meu filho não, porque é de manhã cedo. Irmão, 8h30, 9 horas da manhã, seu filho não pode ir para a escola dominical? Quantas vezes na semana você senta com ele, você lê a Bíblia, você fala das coisas de Deus, você louva um hino da harpa? Dificilmente faz isso. O que normalmente se vê? Entrega um tablet na mão da criança, entrega um computador, entrega um celular, entrega a televisão e deixa que os youtubers da vida
Deixa que as coisas do mundo aí influenciem o seu filho, ensine o seu filho, instrua o seu filho, e aí depois chega lá na frente, ele vira uma pessoa terrível e você vai falar, mas o que aconteceu? Foi criado dentro da igreja? Só porque vai num culto de domingo, num culto de quinta-feira? Irmãos, instruir a criança no caminho que deve andar é muito além do que isso. É você levar ele para a escola dominical. Dentro da escola dominical ele vai ficar 2 horas ouvindo a palavra de Deus, sendo instruído pela palavra de Deus através das irmãs que dão a aula da escola dominical. Então eu quero fazer aqui um pedido para você, pai, mãe, que me ouve. Leve o seu filho para a escola dominical. É até triste falar isso aqui, né? Porque muitos dos que não levam nem vão. Mas eu conheço casos de pais que leva o filho para a escola dominical e não vai para a escola dominical. Eu já vi acontecer caso do pai deixar a criança na frente da igreja, eu estava dando aula, deixar a criança na frente da igreja, ele ir embora e deixar a criança ir. Isso é instruir? Que exemplo está dando? Irmãos, nosso exemplo fala muito. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque as crianças observam, vê. E se a criança olhar para você e ela querer ser igual a você, isso é bom ou isso é ruim? Pare para pensar, pare para analisar esse fato. A criança precisa te ver como uma referência, não como alguém enojado. Ah, não quero ser igual ao meu pai não, tá doido, sai fora. Não, nós devemos ter aí um entendimento. Levar a criança para a igreja, meditar com ela em casa, levar para a escola dominical, sermos nós também participantes da escola dominical. Bom, se você está vendo esse vídeo até essa hora, provavelmente você é um aluno da escola dominical. E quem era para ver, infelizmente não está vendo. Mas instrua os outros irmãos aí, mostra esse vídeo para eles. Fala, irmão, ó, assiste isso daqui, ó. Assiste isso daqui. Veja o que você precisa fazer pelo seu filho, porque lá na frente seu filho vai te dar trabalho. E sabe por quê? Porque você foi negligente. Nós pais somos representantes de Deus no nosso lar. E nós não podemos negligenciar, porque Deus não negligencia. Mas depois a gente entra em um outro dia mais a fundo nessa questão. Vamos avançar aqui porque nosso tempo está acabando. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é... um outro ponto rapidinho aqui, deixa eu só voltar aqui. Lá no tópico anterior, fala para também não incitar o furor dos filhos. Então também não incite aí o furor dos seus filhos, admoeste aí sempre com alegria, para que ele também não venha se tornar uma pessoa revoltada. Mas vamos lá, para a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em casos necessários. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, aqui nós temos o honrar o pai e a mãe, né? O honrar o pai e a mãe e obedecer, honra e obediência. E esses dois princípios, tanto a honra quanto a obediência, não deve ser só quando está sobre a tutela dos pais, não, né? A obediência fala que é quando está sobre a tutela dos pais. Não, sempre, independente de estar sob a tutela ou não, obedecer e honrar os pais sempre. Todos os dias, todos os momentos, porque é isso que é a palavra de Deus, e lá no mandamento nós vamos ter como referência para as nossas vidas. Terceiro subtópico, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas,
a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrar a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, aqui nós temos o quê? Quando os filhos obedecem os seus pais, eles têm duas bênçãos. A primeira, para que te vá bem. Isso é ir bem em todas as coisas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as áreas, prosperidade. E também a questão de viver muito tempo, longevidade é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, esse aqui é o conceito bíblico de família. Use esse conceito bíblico durante a sua vida. Veja e reveja esse vídeo. Leia a palavra de Deus, irmãos. Leia a palavra de Deus. Leia, medita. O salmista diz para meditar de dia e de noite. Meditar, buscar, entender, compreender o que Deus quer e o que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, o nome de Jesus, ele é glorificado. Então medita na palavra, seja aluno, participante, matriculado na escola bíblica dominical, matricule os seus filhos, leve eles para a escola dominical, pergunte eles sobre as lições e instrua a sua família dentro daquilo que a palavra de Deus, ela nos orienta e ela nos instrui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado por ter acompanhado essa aula e na próxima semana nós voltaremos com mais palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor.